Capítulo 2 Transposição. Sermão entregue no domingo de Pentecoste na capela de Mansfield College, em Oxford. Na igreja a que pertenço, esse dia é separado para a comemoração da descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos logo após a Ascensão. Quero examinar um dos fenômenos que acompanharam essa descida ou lhe sucederam. O fenômeno que a nossa tradução chama de falar em línguas e os eruditos de glossolalia. O leitor não pensará que, para mim, esse seja o aspecto mais importante do Pentecoste, mas o escolhi por duas razões. Em primeiro lugar, seria absurdo que eu discorresse sobre a natureza do Espírito Santo ou sobre suas formas de operação. Isso seria assumir as funções de mestre quando mal comecei a aprender. Em segundo, a glossolalia sempre me foi uma pedra de tropeço. Para ser franco, é um fenômeno desconcertante. O próprio apóstolo Paulo parece ter ficado desconcertado com ele em 1 Coríntios, esforçando-se por desviar a atenção e a expectativa da igreja para os dons evidentemente mais edificantes. Mas ele não passa disso. Acrescenta quase parenteticamente que ele próprio falou em línguas mais do que ninguém e não questiona a fonte espiritual ou sobrenatural do fenômeno. Minha dificuldade é a seguinte. Por um lado, a glossolalia continua sendo, até hoje, um gênero de experiência religiosa, intermitente. De quando em quando ouvimos que em alguma reunião de avivamento, um ou outro desandou a falar coisas inteligíveis. Isso não parece edificante, e na opinião geral dos não cristãos, seria uma espécie de histeria, uma descarga involuntária de agitação nervosa. Boa parte dos cristãos explicaria a maioria dos casos exatamente da mesma forma, e devo reconhecer ser muito difícil acreditar que o Espírito Santo esteja agindo em todos os casos. Supomos, mesmo sem poder ter certeza, que geralmente se trata de problema de nervos. Essa é uma das garras do dilema. Por outro lado, como cristãos, não podemos arquivar a história do Pentecoste ou negar que, de alguma forma, naquela ocasião, o falar em línguas tenha sido um milagre. Porque as pessoas não proferiam palavras sem nexo, mas, sim, línguas por elas desconhecidas, embora conhecidas dos demais ali presentes. E todo o acontecimento do qual faz parte esse fato está embutido no próprio quadro da história do nascimento da Igreja. É exatamente o acontecimento que, segundo o Senhor ressuscitado, em algumas das últimas palavras que proferiu antes de sua ascensão, a Igreja devia aguardar. Logo, segundo parece, seremos forçados a concluir que exatamente o mesmo fenômeno, algumas vezes não apenas natural, mas até patológico, é outras vezes, ou pelo menos uma outra vez, o veículo do Espírito Santo. E isso parece, a princípio, muito surpreendente e muito sujeito a ataques. O cético não perderá a oportunidade de nos falar da navalha de Ockham, acusando-nos de multiplicar hipóteses. Se, na maior parte dos casos, a histeria é responsável pela glossolalia, não será bem provável, perguntar a ele, que a mesma explicação seja aplicável aos casos restantes? É para essa dificuldade que, de bom grado, eu gostaria de trazer um pouco de esclarecimento, se puder. E vou começar dizendo que ela pertence a uma classe de dificuldades. Nessa classe, o paralelo mais próximo dessa dificuldade é constituído pela linguagem e imagens eróticas encontradas nos autores cristãos místicos da Idade Média. Encontramos nelas toda uma gama de manifestações e provavelmente, portanto, de emoções, que em outro contexto são-nos bem familiares, tendo nesse outro contexto um significado natural evidente. Está claro, contudo, que nos escritos místicos esses elementos têm outra motivação. Mais uma vez, o cético perguntará por que não aceitamos para o 100º caso a motivação que nos prontificamos a aceitar para os 99. Para ele, a hipótese de que o misticismo é um fenômeno erótico parecerá muito mais provável do que qualquer outra. Apresentando em linhas gerais, o nosso problema é o da evidente relação entre o que é notoriamente natural e o que se supõe espiritual. O ressurgimento naquilo que se apresenta como nossa vida sobrenatural dos mesmos velhos elementos que compõem a nossa vida natural e, segundo parece, a de nenhum outro.
Se de fato fomos favorecidos com uma revelação sobrenatural, não será muito estranho que o Apocalipse possa guarnecer o céu tão somente com elementos recolhidos da experiência terrena, coroas, tronos e música. Também que a devoção religiosa não encontre outra linguagem senão a dos amantes e que o rito com que o cristão celebra a união mística não passe do velho ato familiar de comer e beber? E você pode acrescentar que o mesmo problema apresenta-se num plano inferior, não apenas entre o espiritual e o natural, mas entre os planos mais elevados e os mais baixos da vida natural. Por isso, os cínicos são muito plausíveis ao contestar nossa civilizada distinção entre amor e sensualidade, observando que, afinal de contas, ambos culminam no mesmo ato físico. Também contestam a diferença entre justiça e vingança, baseando-se no fato de que, para o criminoso, o resultado pode ser o mesmo. E admitimos que, à primeira vista, os cínicos e os céticos têm razão em todos esses casos. Os mesmos atos surgem, de fato, na justiça e na vingança. A consumação do amor conjugal é, fisiologicamente, igual à do mero desejo biológico. A linguagem e as imagens religiosas, e provavelmente a própria emoção religiosa, nada contém que não tenha sido tomado por empréstimo da natureza. Bem, parece-me que a única maneira de refutar a crítica é demonstrar que os mesmos argumentos, baseados na primeira impressão, seriam igualmente plausíveis em alguns casos nos quais todos sabemos, não pela fé ou pela lógica, mas empiricamente, serem esses argumentos infundados. Será que temos algum exemplo de dois planos, um superior e outro inferior, em que o superior faça parte desta experiência pessoal de quase todas as pessoas? Creio que sim. Examinemos a seguinte transcrição do Diário de Pepys. Fui com minha esposa ao King's House assistir a The Virgin Mártir e gostei muitíssimo. Mas o que me deleitou, sobretudo, foi a música de sopro. Quando o anjo desce à terra, tão doce que me senti arrebatado. Aliás, em suma, ela absorveu minha alma de tal forma que senti náuseas mesmo, como no tempo em que me apaixonei por minha mulher. E me faz decidir estudar música de sopro e pedir à minha mulher que também o faça. 27 de janeiro de 1668. Há aqui vários pontos que merecem atenção. Primeiro, que a sensação que acompanhou o prazer estético era a mesma que acompanhou as duas outras experiências, a de estar apaixonado e a de atravessar, digamos, o Canal da Mancha num temporal. Segundo, que dessas duas experiências, uma, pelo menos, é a própria antítese do prazer. Ninguém gosta de sentir náuseas. Terceiro, que Pepys desejava ardentemente ter de novo a experiência cuja sensação resultante era exatamente idêntica aos desagradáveis efeitos da náusea. E esse foi o motivo de resolver dedicar-se ao estudo da música de sopro. É possível que nem todos tenhamos vivenciado em sua totalidade a experiência de Pepys, mas todos já experimentamos algo parecido. Eu mesmo já percebi que se durante um momento de intenso prazer estético, alguém busca captar, pela introspecção, aquilo que realmente está sentindo, não conseguirá deitar mão em nada que não seja puramente físico. No meu caso, é uma espécie de contração ou espasmo do diafragma. Talvez náuseas mesmo tivesse esse significado para Pepys. Mas o que importa é o seguinte: creio que esse espasmo é precisamente o mesmo que, no meu caso, acompanha uma grande e súbita angústia. A introspecção não encontra nenhuma diferença entre minha reação neurológica a uma notícia muito ruim e minha reação neurológica à abertura da flauta mágica. Se eu tivesse de julgar simplesmente pelas sensações, poderia chegar à conclusão absurda de que prazer e angústia são a mesma coisa, que aquilo que mais temo é também o que mais desejo. A introspecção não encontra nenhuma diferença entre os dois, e creio que a maioria de vocês, se tiver o hábito de notar coisas desse tipo, dirá mais ou menos a mesma coisa. Vamos dar mais um passo. Essas sensações, a náusea de Pepys e o meu espasmo no diafragma, não são meros acompanhamentos insignificantes de experiências muito diversas.
podemos estar certo de que Pepys detestava tal sensação, sempre que acompanhasse uma enfermidade real. E sabemos por suas próprias palavras que gostava dela quando produzida pela música de sopro, pois tomou providências para garantir dentro do possível que a teria novamente. Eu também amo esse espasmo interno numa situação, chamando-o de prazer, e odeio em outra, chamando-o de sofrimento. Essa sensação não é um mero sinal de alegria e angústia, passa a ser o que significa. Quando a alegria transborda, então, pelo sistema nervoso, esse transbordamento é a sua consumação. Quando a angústia transborda, esse sintoma físico é o horror concretizado. Aquilo que faz uma gota do cálice doce ser a mais doce de todas é exatamente o mesmo que faz outra ser a mais amarga de todo o cálice amargo. E aqui, creio eu, encontramos o que estamos procurando. Entendo que a nossa vida emocional esteja acima das nossas sensações. Claro que não sendo moralmente superior, mas sim mais rica, mais variada, mais sutil. E quase todos conhecemos esse plano superior. E creio que, se alguém observar cuidadosamente a relação entre as suas emoções e as suas sensações, descobrirá que, primeiro, os nervos reagem em certo sentido de modo adequado e preciso às emoções. Segundo, as possibilidades de variação dos sentidos são muito menores que as das emoções, seus recursos muito mais limitados. E terceiro, os sentidos compensam essa deficiência, servindo-se da mesma sensação para manifestar mais de uma emoção, até como vimos, para manifestar emoções opostas. Incorremos em erro ao concluir que, se existe uma correspondência entre dois sistemas, essa correspondência deve ser biunívoca, que A maiúsculo de um sistema faz-se representar por A minúsculo no outro e assim por diante. Pois acontece que a correspondência entre a emoção e a sensação não segue esse padrão. E nunca pode haver tal correspondência quando um sistema é de fato mais rico que o outro. Para que o sistema mais rico possa se fazer representar no mais pobre, é necessário atribuir mais de um significado a cada elemento deste. A transposição do mais rico para o mais pobre deve, por assim dizer, ser algébrica e não aritmética. Se você quiser traduzir de uma língua que dispõe de um vocabulário extenso para uma língua de vocabulário reduzido, precisa ter liberdade de usar várias palavras em mais de um sentido. Se tiver de representar graficamente uma língua que tenha 22 sons vocálicos utilizando um alfabeto de apenas 5 caracteres vocálicos, precisará atribuir mais de um valor a cada um deles. Se tiver de transpor para o piano uma peça originalmente composta para a orquestra, as notas que numa passagem representam as flautas representarão em outras os violinos. Como demonstram os exemplos, todos conhecemos muito bem essa espécie de transposição ou adaptação de um plano mais rico para um mais pobre. O mais conhecido de todos é a arte de desenhar. Nesse caso, o problema é representar um mundo tridimensional numa folha de papel plana. A solução está na perspectiva, e perspectiva significa precisarmos atribuir mais de um valor a uma forma bidimensional. Assim, ao desenhar um cubo, usamos um ângulo agudo para representar o que na realidade é um ângulo reto. Mas em outro lugar, o ângulo agudo pode representar no papel o que era já um ângulo agudo no mundo real. Por exemplo, a ponta do espigão que remata as vertentes de um telhado. A forma que você desenha para dar a ilusão de uma estrada reta que se afasta do observador é a mesma que utiliza para desenhar a ponta de um cone. O que ocorre com as linhas também acontece com as sombras. A luz mais brilhante no desenho é, na realidade, apenas a brancura do papel, e esta deve servir para representar o sol, um lago iluminado pela luz do poente, a neve ou a carne humana. Faço agora duas observações a propósito desses casos de transposição. Em cada um deles, verifica-se que o que se passa no plano inferior
só pode ser compreendido quando conhecemos o plano superior. O exemplo em que esse conhecimento mais costuma falhar é o da música. A versão para piano significa uma coisa para o músico que conhece a composição original para a orquestra, e outra para quem simplesmente a ouve na forma de peça para piano. Mas o segundo estaria em desvantagem ainda maior se não conhecesse outro instrumento além do piano e até duvidasse da existência de outros instrumentos. Mais ainda, só compreendemos as pinturas porque conhecemos e habitamos um mundo tridimensional. Se conseguíssemos imaginar uma criatura que distinguisse apenas duas dimensões e que, mesmo assim, ainda pudesse perceber as linhas enquanto as rastreasse no papel, logo veríamos que lhe seria impossível entender. A princípio, poderia estar pronta a aceitar como sendo de fonte segura a nossa asseveração de haver um mundo tridimensional. Mas quando apontássemos para as linhas traçadas no papel e tentássemos explicar "isto é uma estrada", digamos, não replicaria ela que a forma que lhe pedimos que aceitasse como revelação do nosso misterioso mundo era precisamente a mesma que, em outro lugar, não passava de um triângulo? E em breve, imagino, essa criatura diria: "Você continua falando desse outro mundo e das suas incríveis formas chamadas sólidas, mas não é bem provável que todas essas formas que me apresenta como imagens ou reflexos dos sólidos não passem, afinal, das velhas formas bidimensionais do mundo que sempre conheci? Não se torna evidente que esse outro mundo de que você se gaba, longe de ser o arquétipo, é antes um sonho totalmente formado por elementos deste mundo aqui?" É importante notar que a palavra simbolismo nem sempre é suficiente para abranger a relação entre o plano superior e a sua transposição para o inferior. Em alguns casos, aplica-se perfeitamente, em outros, não. Assim, a relação entre a fala e a escrita é simbólica. Os caracteres escritos existem apenas para os olhos, as palavras faladas apenas para os ouvidos. A desconexão entre eles é absoluta. Não se parecem um com o outro e um não pode dar origem ao outro. O primeiro é um simples sinal do segundo e tem esse significado por convenção. Mas a relação entre um desenho e o mundo visível não se reduz a isso. Os próprios desenhos fazem parte do mundo visível e só o representam por serem parte dele. A visibilidade de um tem a mesma origem que a do outro. Os sóis e as luzes parecem brilhar nos desenhos só porque os verdadeiros sóis ou as verdadeiras luzes brilham sobre eles. Ou seja, parecem brilhar muito porque na realidade brilham um pouco ao refletir os seus arquétipos. Portanto, a luz do sol retratada em um quadro não se relaciona com a verdadeira luz da mesma maneira que as palavras escritas se relacionam com as faladas. É um sinal, sim, mas também mais que um sinal, é só um sinal porque é também mais que um sinal, porque de certa forma a coisa que significa está presente nele. Se eu tivesse de dar um nome a esse tipo de relação, é ainda mais íntima que a de um mero simbolismo, porque nesse caso, como vimos, a sensação não se limita a acompanhar ou meramente a significar emoções diversas e opostas, torna-se parte delas. A emoção desce fisicamente, por assim dizer, à sensação e a digere, transforma, transubstancia, de forma que a excitação que percorre os nervos é deleite ou é tormento. Não afirmo que aquilo a que chamo transposição seja o único modo pelo qual um plano inferior possa corresponder a outro superior, mas afirmo ser muito difícil imaginar outro. Não é, por consequência, improvável que a transposição ocorra sempre que um plano mais alto reproduza-se num mais baixo. Assim, para divagar um pouco, direi que me parece bem possível que a verdadeira relação entre a mente e o corpo seja de transposição. Sabemos que, de qualquer maneira nesta vida, o pensamento relaciona-se intimamente com o cérebro. Em minha opinião, a teoria de que o pensamento é, portanto, um mero movimento do cérebro é inteiramente absurda, pois, se o fosse, essa mesma teoria seria mero movimento, uma atividade entre átomos que poderia ter velocidade e direção, mas que não poderia ser considerada verdadeira ou falsa. Somos, pois, levados a pensar em uma espécie de correspondência. Mas,
Se pressupomos uma correspondência bionívoca, significa que teremos de atribuir ao cérebro uma complexidade e variedade quase inacreditáveis de atividades. No entanto, julgo que esse tipo de relação bionívoca seja provavelmente desnecessário. Todos os nossos exemplos mostram que o cérebro pode corresponder, de certo modo, de forma adequada e precisa, às variações aparentemente infinitas do consciente, sem fornecer uma única modificação física para cada modificação do consciente. Mas isso é divagação. Voltemos à nossa questão original sobre espírito e natureza, Deus e homem. Nosso problema era que tudo o que pretende ser a nossa vida espiritual evoca os elementos da nossa vida natural, e o que é pior, à primeira vista, tudo nos leva a crer que não há nenhum outro elemento. Vemos agora que, se o plano espiritual é mais rico que o natural, e ninguém que creia na sua existência duvidará disso, nada há de estranho nesse fato, e a conclusão do cético de que, na realidade, o que chamamos espiritual deriva do natural, que é a miragem, projeção ou prolongamento imaginário do natural, também não é estranha, porque, como vimos, esse é o erro em que um observador que só conhecesse o plano inferior forçosamente incorreria sempre que fizesse uma transposição. O indivíduo sensual nunca poderá distinguir em sua análise o amor da lascívia. O habitante de uma planície nada encontrará num quadro senão formas planas. A fisiologia nada verá num pensamento senão contrações da massa cinzenta. De nada servirá argumentar com o crítico que aborda a transposição de um plano inferior. Com as provas que possui, sua conclusão é a única possível. Tudo se transforma quando examinamos a transposição de cima, como fazemos no caso da emoção e da sensação, ou do mundo tridimensional e dos desenhos, e como faz o homem espiritual no caso que estamos analisando. Os que já falaram em línguas, como Paulo, sabem como o santo fenômeno difere do fenômeno histérico, lembrando, entretanto, que o fenômeno é, em certo sentido, precisamente o mesmo, como era a mesma sensação que invadiu Pepys no amor, no prazer musical e na náusea. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas de nenhuma é julgado. Mas quem ousa considerar-se um homem espiritual? Em sentido estrito, nenhum de nós. Contudo, sabemos que, de algum modo, vislumbramos de cima ou de dentro, pelo menos algumas dessas transposições que dão corpo à vida cristã neste mundo. Por mais que nos consideremos indignos ou audaciosos, podemos afirmar que conhecemos um pouco desse sistema superior que está sendo transposto. De certo modo, a afirmação que fazemos não é muito espantosa. Afirmamos apenas saber que a nossa visível devoção, qualquer que tenha sido, não era puramente erótica, e que nosso visível desejo do céu, qualquer que tenha sido, não era mero desejo de longevidade, riqueza ou esplendor social. É possível que nunca tenhamos atingido aquilo que Paulo descreve como vida espiritual, mas sabemos pelo menos ainda que de maneira obscura e confusa que procuramos atribuir um novo significado aos atos naturais, às imagens e à linguagem. Desejamos pelo menos um arrependimento que não é mera prudência e um amor que não é egoísmo. Na pior das hipóteses, o que conhecemos do plano espiritual é suficiente para nos tornar conscientes de que estamos longe dele, como se o quadro tivesse conhecimento do mundo tridimensional, o suficiente para ter consciência de seu próprio achatamento. Não é só por humildade, a qual evidentemente não se exclui, que precisamos sublinhar a imperfeição do nosso conhecimento. Suponho que, se não for por um milagre de Deus, a experiência espiritual não se submete à introspecção, se nem as nossas emoções se submetem a ela, já que a própria tentativa de descobrir o que estamos sentindo neste momento não revela mais que uma sensação física, muito menos a operação do Espírito Santo. A tentativa de descobrir a nossa condição espiritual por meio da análise introspectiva é para mim uma coisa horrível que jamais nos pode revelar os mistérios do Espírito de Deus ou do nosso espírito. Quando muito, revela a transposição dele no intelecto,
na emoção e na imaginação, e que, na pior das hipóteses, pode ser o caminho mais curto para a presunção ou o desespero. Com isso, dou o caso por encerrado, como dizem os advogados, mas devo acrescentar apenas 4 pontos. Espero ter esclarecido que o conceito de transposição, como o apresento, é diferente do conceito empregado muitas vezes para o mesmo fim. Refiro-me ao conceito de desenvolvimento. Os que defendem esse conceito explicam a relação entre o que se diz espiritual e o que com certeza é natural, afirmando que um transformou-se gradualmente no outro. Creio que esse ponto de vista explica alguns fatos, mas acredito haver abusos. De qualquer modo, não é essa teoria que apresento. Não estou afirmando que o ato natural de comer tenha se transformado após milhões de anos no sacramento cristão. O que digo é que na realidade espiritual, que já existia antes de haver sobre a terra criaturas que comessem, emprega novo significado a esse natural. E mais que isso, transforma-o em determinada situação num ato distinto. Afirmo em suma que são as paisagens reais que entram nos quadros, e não que um dia os quadros vão se converter em árvores e relvados. Ao pensar naquilo a que chamo de transposição, não posso deixar de perguntar-me se ela nos pode ajudar a compreender a encarnação. É evidente que, se não passasse de uma forma de simbolismo, a transposição de nada nos serviria nesse caso. Pelo contrário, desviar-nos-ia completamente, levando-nos de volta a uma nova espécie de docetismo, ou seria o velho docetismo, desviando-nos da realidade eminentemente histórica e concreta, que é o centro de nossa esperança, fé e amor. Mas, como já fiz notar, transposição nem sempre é simbolismo. A realidade inferior pode, de fato, numa medida maior ou menor, ser elevada até a realidade superior, chegando a tornar-se parte dela. A sensação que acompanha a alegria converte-se, ela própria, em alegria. Podemos até dizer que é a encarnação da alegria. Nesse caso, atrevo-me a propor para consideração, ainda que com grandes dúvidas e apenas em caráter provisório, que o conceito de transposição traz alguma contribuição à teologia, ou pelo menos à filosofia, da encarnação. Pois um dos credos diz-nos que a encarnação operou-se não pela conversão de Deus em carne, mas pela elevação da humanidade até Deus. Creio que se possa encontrar aqui uma verdadeira analogia com aquilo a que chamo transposição. O fato de a humanidade, permanecendo o que é, não ser apenas considerada divina, mas ser verdadeiramente integrada na divindade. Compara-se com o que acontece quando a sensação, não sendo ela mesma o prazer, integra-se à alegria que acompanha, mas ando sobre uma maravilha superior a mim e submeto tudo à apreciação dos verdadeiros teólogos. Esforcei-me por acentuar em todo este trabalho somente a inevitabilidade do erro cometido a cada transposição, quando alguém vem de um plano inferior. A força de tal crítico está nas expressões meramente ou nada mais que. Ele vê todos os fatos, mas não o significado. É com razão, portanto, que afirma ter examinado todos os fatos. Nada mais existe ali, exceto o significado. Ele é, por conseguinte, no que diz respeito aos dados que possui, como um animal. Com certeza, você já notou que a maioria dos cães não compreende quando você aponta alguma coisa. Apontamos para um pouco de comida no chão. O cão, em vez de olhar para o chão, cheira nosso dedo. Para ele, um dedo é um dedo, e nada mais. Em seu mundo, tudo é fato, o significado não existe. Numa época em que predomina o realismo factual, encontramos muita gente que se induz deliberadamente esse tipo de mentalidade canina. Um homem que experimentou o amor dentro de si decidiria analisá-lo por fora e consideraria os resultados de sua análise mais verdadeiros que sua própria experiência. O cúmulo dessa cegueira voluntária é visto nas pessoas que, possuindo consciência como o resto da humanidade, analisam e estudam o organismo humano como se ignorassem essa consciência. Enquanto perdurar essa deliberada recusa em entender as coisas de cima, mesmo quando esse entendimento é possível, é inútil falar de qualquer triunfo definitivo sobre o materialismo.
A crítica feita a partir de um plano inferior contra qualquer experiência, a desconsideração voluntária do significado e a concentração no fato sempre apresentarão a mesma plausibilidade. Sempre haverá provas frescas, todos os meses, de que a religião é apenas psicológica, a justiça mera autoproteção, a política simples economia, o amor pura sensualidade e o pensamento nada mais que bioquímica do cérebro. Por fim, entendo que o que se disse da transposição traz nova luz à doutrina da ressurreição do corpo, porque, de certo modo, nada é impossível na transposição. Por maior que seja a diferença entre espírito e natureza, entre a alegria estética e o espasmo do diafragma, entre a realidade e o retrato, a transposição à sua própria maneira sempre será satisfatória. Já disse que, no seu desenho, você só tem a brancura do papel para representar o sol, as nuvens, a neve, a água e a carne humana. Por um lado, como é pobre e insuficiente, mas por outro lado, como é perfeito. Se a sombra for bem feita, aquele pedaço de papel branco será curiosamente muito semelhante a um raio brilhante de sol. Quase nos será possível sentir frio ao ver a neve no papel e aquecer as mãos no desenho do fogo. Será que não poderíamos supor, por analogia até arrazoada, que não há experiência espiritual tão transcendente e sobrenatural, ou visão da própria divindade tão íntima e distante de todas as imagens e emoções que não encontre a sua devida correspondência no plano sensorial? Que, não por uma nova sensação, mas pelo incrível fluir daquelas mesmas sensações, temos agora, como um significado, uma transposição de valores, do qual não temos aqui a mais tênue ideia?